Bom dia a todos para mais uma reunião familiar Código da Família. É uma atividade do Clube Memórias e Descobertas e vocês são todos bem-vindos para participar dessa reunião familiar conosco. Então, sinta-se à vontade. E hoje eu trouxe um convidado muito especial que vai falar sobre um tema é, bastante, digamos, rotineiro, né, entre os casais nos dias de hoje, tá? Que é justamente essa questão da saúde emocional, tá bom? Mas antes de trabalhar esse tema muito bacana, será um bate-papo aqui com o professor Castilho, que está aqui entre nós, tá? Querendo dar as boas-vindas aqui novamente para todos que estão aqui na sala e para você que está assistindo mais tarde a nossa reunião familiar, Código da Família. Quero apresentar para vocês a empresa, o ecossistema familiar chamado Memórias e Descobertas. Eis aqui o Clube Memórias e Descobertas. Esse clube, ele começou, né, através de uma idealização minha para ajudar as pessoas a construir o seu legado, a, a, a conhecer mais as memórias familiares e também a fortalecer a sua família, através do conhecimento da ancestralidade e também através de eh, profissionais que vão lhes ajudar nessa trajetória familiar de conhecimento. Então, convido vocês a participarem desse nosso ecossistema. Descubra as suas raízes com as memórias e descobertas. Eu gosto muito dessa palavra descoberta, porque cada vez que a gente encontra um antepassado e a gente conhece a sua história, realmente a gente tem um sentimento maravilhoso. Eu faço esse trabalho aí há um pouco mais do que 25 anos e cada descoberta que eu tenho realmente é uma alegria e uma satisfação que eu tenho. Bom? No Clube Memórias e Descobertas, a nossa paixão é ajudar você a explorar e entender a sua história familiar. Aqui nós vamos ter serviços de genealogia personalizados, que incluem pesquisas detalhadas, análise de documentos e criação de árvores genealógicas, em um ambiente acolhedor e seguro para se relacionar e aprender uns com os outros. Então, aqui é realmente um canal para que a gente possa trabalhar e ajudar as pessoas também nessa jornada de descobertas, tá? Então, venha descobrir as raízes que conectam você e a sua herança e a sua família. Tá bom? Querendo enfatizar que é um ambiente de acolhida, aqui nós não temos, a gente não trabalha ideologias, a gente acolhe todas as pessoas e a gente trabalha com bastante informações seguras para que vocês possam tanto fazer esse trabalho de história da família, quanto também fortalecer os laços familiares. Os nossos encontros eles são de 15 em 15 dias, aos sábados, a partir das 10 horas. E é por videoconferência Zoom. Nós temos um plano de assinatura, tá? Temos o plano fundador por 3 anos. Então, os 100 primeiros que forem membros, né, do nosso clube, eles vão receber aí né, gratuitamente, né? Todos esses acessos durante 3 anos, tá? Então, terá acesso à área do membro, curso de guardião da família, né? Descontos de 10 a 20% nos serviços básicos e premium, 20% de desconto no plano atual, anual e um desconto de 20% no CONFA, que é a nossa conferência da família, da história da família, e acesso VIP em todos os eventos. Então, depois dessas 100 pessoas inscritas, nós teremos o plano básico e temos o plano Genealogia 2.0, quando as pessoas vão ter, os membros vão ter um pouco mais digamos, benefícios, privilégios aqui dentro do nosso ecossistema, do nosso clube, tá bom? Quero convidar já vocês para a nossa inauguração, que será no dia 22 de abril, agora, numa quarta-feira,
às 19 horas, tá bom? A nossa inauguração, nós vamos falar sobre o descobrimento do Brasil como legado familiar do povo brasileiro. É uma reunião bem restrita, eu estou convidando apenas os meus amigos, mas se você tiver interesse de participar, de também ser meus amigos também, então, serem meus amigos também, então vocês estão convidados aí para essa participação, tá? E temos o YouTube, já essa é o quarto bate-papo, né, a quarta palestra que nós estamos tendo da reunião familiar Código da Família. Já temos outros, Roberta Kisse estrelou, o Gustavo Lindsay, né? Agora nós temos o professor Castilho. E você também pode ser um dos nossos palestrantes, é só falar comigo e vamos aí escolher um dia bacana para que você possa falar aí para as famílias. As plataformas que nós trabalhamos são essas aqui, tá? São as nossas plataformas oficiais, o Family Search, que eu gosto muito de trabalhar com ela, que ela é gratuita e ela tem uma abrangência muito grande, ela tem mais de 5 bilhões de registros familiares que a gente pode pesquisar e ter essa experiência de descoberta. E temos a Find a Grave, que é uma plataforma de cemitérios, que as lápides, então você pode construir memoriais, ajudar também as outras pessoas a encontrar os seus antepassados através dos registros das lápides, nas lápides. Temos a Ancestry também, que é a maior plataforma de todas, que tem registros familiares, mais de 20 bilhões de registros familiares, então tem bastante documento aí, bastante oportunidade para encontrar os seus antepassados e construir o seu legado, a sua história, através do Ancestry. Mas ela, a partir daqui em diante, são plataformas que têm um custo, não é um custo muito elevado, tá? Mas elas têm um custo que realmente vale a pena a adesão. Tem a MyHeritage, tem a Dinum, Janet. E também tem outras plataformas também que só os membros podem ter acesso. Vão ter acesso, né, com uma exclusividade aí dentro da área de membros. Ah, eu quero dar uma passada aqui rapidamente no site para que vocês possam conhecer, né? Nós temos também a oportunidade de dar formação como guardião da história familiar. Então, nós temos esse curso, o curso de guardião familiar, que os 100 primeiros terão gratuitamente esse curso, tá bom? E é um curso prático de genealogia. Nós teremos nessa área aqui, que ainda eu estou investigando e fazendo a seleção dessas pessoas, que são os membros de honra. Até o dia do nosso lançamento, da nossa inauguração, nós teremos aqui algumas pessoas especiais aí como membros de honra do nosso ecossistema, do nosso clube. E eis aqui o Código da Família, que é a nossa reunião aí dos nossos sábados, né? Então, hoje nós temos aqui o professor Castilho, e aqui temos, sempre terá nessa página o palestrante que vai nos edificar durante a manhã, tá? E que são as pessoas que já passaram e tem as redes sociais deles aqui, tá? Que as pessoas podem conhecer aí posteriormente. Dentro do nosso ecossistema, nós vamos premiar, nós vamos dar honrarias às pessoas que fazem esse trabalho. Então, nós temos vários tipos de honrarias, vocês podem, de uma forma individualizada, aí, investigar, mas nós teremos o guardião da memória, o explorador das origens, o contador de histórias da família, curador do legado familiar, o embaixador da memória, o patrono da memória, que é aqueles que contribuem para divulgar isso, né? A título para patrocinadores e apoiadores que contribuem para o crescimento do nosso clube, tá? Membro fundador, aquela pessoa que já faz parte logo no começo, e o herdeiro do legado, que é a parte assim que eu vejo que muito, muito importante, que é a estrutura do nosso ecossistema, é incentivar os jovens a começar a fazer a história das suas famílias, tá? Isso aí é muito bacana, eles também terão aí a honraria desse trabalho junto aos seus familiares. Os conselheiros de ancestralidade e o arquivista da história familiar, que é aquele que vai englobar aí, seria a honraria maior dentro desse ecossistema. Nós temos também a nossa loja, a Nobre Raiz, é a nossa loja aqui no clube,
e vocês vão poder comprar. Temos xícaras, bonés, camisa, né? Tudo para ajudar aí a fortalecer o nosso ecossistema. Bom? E tem mais, à medida que eu estou buscando os fornecedores, eu vou colocando mais opções aí de produtos para que vocês possam comprar. Nós temos os serviços, né, também, serviços básicos, e temos o serviço premium também. Então, busca de certidão, restauração digital de foto antiga, tradução juramentada, né? Então, nós estamos buscando também prestadores, né, que vão poder trabalhar junto com a gente aqui de forma segura, né? Porque a gente, aqui dentro do nosso ecossistema, a gente trabalha principalmente com segurança. Então, todos os nossos prestadores, eles são entrevistados por mim, né? Então, eles recebem um selo de credibilidade. Então, serão recomendados, né? Imagina, né? Uma recomendação para que possa ser feito esse trabalho. Então, como eu disse, estamos em construção, estou buscando aí os prestadores para fazer esse trabalho aqui conosco, tá bom? E a parte que eu gosto muito, uma parte que eu pulei aqui, né, é o Descubra suas raízes, né? Então a gente tem aqui todos os serviços que a gente presta, né? Acesso de registros históricos, rede de genealogista, também nós temos esse serviço e a família sobre as faces da terra, né? Eu não sabia, gente. Eu não tinha catalogado, né? Mas isso é parte das famílias que existem. Então, tem família indígena, africana, europeia, todas elas com uma característica específica. Família latino-americana, família aborígene, a asiática, a norte-americana. Eu coloquei em pequenos nichos aqui, né? Mas elas se dividem ainda mais. Então, uma beleza infindável, né? E temos as famílias não tradicionais, né? É a família real, as famílias homoafetivas e a família transgênero, né? Que também são famílias e merecem, né, todo o nosso respeito e todo o nosso acolhimento também, tá bom? E para finalizar aqui a nossa apresentação, eu quero mostrar a área de membros, né? A área de membros, a pessoa já vai ter acesso ao centro de estudos e serviços e ancestralidade, tá? Então aqui vocês vão poder trabalhar e construir as suas raízes, vocês vão poder investigar, né, as suas raízes e dar continuidade a esse trabalho através das plataformas oficiais e bem mais, né? Então, além daquelas que eu apresentei, vocês ainda têm o Ancestors Forum e o Find My Past, né? Então, é um ambiente assim bem interessante, além dos descontos dos serviços, né? Aqueles valores que vocês viram lá é para quem não é membro, e para quem é membro já tem valores bem diferenciados aqui de apoio, né? Esse é só o começo, né, do nosso trabalho, tá bom? E de uma maneira mais particular, vocês podem estar investigando o site e eu aceito também opiniões para que a gente possa fortalecer e ampliar aí os benefícios e a consistência desse projeto, tá? Desse trabalho que é o Memórias e Descobertas. E para dar continuidade ao nosso trabalho, quero passar a palavra para o nosso palestrante de hoje, ele vai bater um papo muito bacana conosco, é o professor Castilho. Eu gostaria que ele se apresentasse, né? Mas antes disso, eu gostaria de conhecer cada um de vocês aqui nessa sala, tá bom? Vocês podem se apresentar, né? Vocês podem dizer quem são vocês, de onde que vocês vieram, e se vocês têm, né, esse trabalho de história familiar com vocês e para a gente poder conhecer mais a nível familiar como que vocês chegaram aqui, tá bom? Vamos começar com o Benedito, né? Você pode começar a sua apresentação. Bom dia, meu nome é Benedito Moraes, me chamo de Moraes porque eu sou ex-militar e ficou esse nome de guerra. Eu sou cearense, moro em Fortaleza atualmente. Profissionalmente eu atuo como professor, sou professor de pós-graduação de uma universidade aqui e sou consultor empresarial na área de família, família empresária. Muito grato por ter me convidado e espero a palestra ser maravilhosa. Obrigado. E você é de onde mesmo?
Eu sou do Ceará, eu sou do Tá, interior do Ceará, mas atualmente moro em Fortaleza. tá certo. Muito bem, Benedito. Agora vamos para a Lulu França. Bom dia, eu sou Luciana França e sou psicóloga, sou daqui de São Paulo. Ana, obrigado, Lulu. Leomir Melo. Microfone, aí, Deu tem uma que travada, né, estabilizar. Leonir? Deu uma Tá me ouvindo estabilizada. bem? Agora Opa, sim. Agora melhorou. Tô testando. Agora tá ouvindo, né? Tá ouvindo perfeito. bem? Estamos ouvindo. Você pode Pronto, falar. me chamo Léo Mimé. Hoje estou aqui na escola, hoje é de sábado letivo aqui no Ceará. E sou professor de filosofia, sou psicanalista. Estou aqui a convite do professor Castilho também. E a gente vai aprendendo mais, né? Participando aqui junto com vocês. E é interessante essa fala sua em relação ao conjunto familiar, né? Você falando aí, eu me lembrando aqui da minha conjuntura familiar. Espero que essa fala de hoje fortaleça mais ainda aqui a participação. Obrigado, Leomi. Muito bacana. E eu vou me apresentar para vocês, né? Eu sou o Tony Nascimento, eu trabalho na área do agronegócio, tenho um clube, né, de relacionamentos comerciais e agora esse projeto bacana aí que é o Memórias e Descoberta. Eu sou natural do Rio de Janeiro, né? A minha família é toda da Paraíba, né? E eles eram agricultores, né? Então eles vieram aí, tiveram uma jornada bastante interessante até chegar ao Rio de Janeiro, né, aonde eu nasci. E eu construí toda a minha carreira profissional, né, e todas as outras carreiras aqui em Curitiba mesmo, tá? E embora eu já tive a oportunidade de visitar vários países, né, e sou amigo da comunidade islâmica e de várias comunidades também, né, eu acolho realmente eles com muito carinho, né, e com muita atenção. Tá bom? Depois disso, professor Castilho, a palavra é sua. Muito grato. Bom dia a todos, agradeço a presença. Vou colocar a minha tela em destaque, módulo de visualização aqui. Vai ter que ser você, né? Bom, eu vou escrever aqui, as pessoas conseguem ver bem aqui. Olha, eu vou transformar você em host, tá bom? Faz isso. Eu sou anfitrião agora. Uhum. Agora eu posso. Ah, o Wagner! Wagner, você está aqui quietinho. Perdão para o professor Castilho. Acho que Wagner, vai fale um pouco sobre você, meu amigo. Olá, bom, eu sou Wagner Nadi, casado, sem filhos e trabalho com tecnologia a minha vida toda, né? Então, já nesse mercado de tecnologia aí há quase 40 anos, né? Sempre conduzindo equipes, né? E trabalhando em projetos. Eu sempre digo que eu sou muito feliz de trabalhar em empresas que impactam muitas vidas, né? Muitas pessoas. Então, posso dizer que trabalhei em Sky, Vivo, Alelo, Ticket. Então, coisas que impactam o dia a dia de todos aí. Esse é um breve resumo. Tchau, grazie mille, Wagner. Perdão aí, quase ia ficando desapercebido, viu? Mas seja bem-vindo aqui entre nós. Obrigado, Professor obrigado. Castilho, a palavra é sua. Vamos lá. Muito bem. Gregory Bateson foi um antropólogo que ele formulou que ele chamou de níveis de aprendizagem. Níveis, né? Qualquer construção que se faça, inclusive a construção do conhecimento, ela se dá por etapas, por bases. Para eu estar aqui falando, tive que aprender primeiro as palavras, antes das palavras, as sílabas, antes das sílabas, as vogais, construindo.
Essa estrutura do Gregory Bateson, ela foi adotada pela programação neurolinguística, em especial por Robert Hughes. Ele pegou essa hierarquia de aprendizagem e ele fez uma coisa que chamamos de níveis neurológicos, a saber, o nível mais básico dentro dos níveis neurológicos, nós chamamos de ambiente. O nível de ambiente, ele responde à pergunta onde. Onde as coisas acontecem. Como nós estamos falando de família aqui, embora esse esquema você vai perceber durante que ele serve a qualquer segmento, como nós estamos falando de família, onde acontece? Qual é o ambiente? Casa. Então, no nosso caso, sem trocadilho, no nosso caso aqui, o ambiente é em casa. Aqui às vezes não aparece. Mas você sabe que ali está aqui em casa. Onde as coisas acontecem. Essa é a base. Se não houver uma casa, um locus, não tem uma família. Pode ter um aglomerado, mas não é uma família. Uma família que chama-se hoje de pessoa em situação de rua, a casa delas é a rua. O ambiente delas é a rua. Então, casa é onde é o núcleo familiar ali onde começa a coisa. Okay? No nível acima de ambiente, nós colocamos aqui comportamento. Então, aqui no ambiente é onde? Onde as coisas acontecem, no nível familiar, onde? Onde tem casa. Quando esse casal, essa família sai para um jantar, sai para uma viagem, o ambiente muda. Vai junto com eles. Vai para visita, vai para um restaurante, tá? Comportamento responde ao quê? A pergunta é o quê? Aqui é onde, aqui é o quê? Então, o que esse casal, essa família faz em determinado ambiente? Okay? Aqui responde a pergunta o quê? Acima do nível comportamento, existe um nível que chamamos de capacidade. Aqui é onde, aqui é o quê, aqui é como. Como essas pessoas fazem em determinado lugar. Então, eu constituo uma família quando eu me uno com alguém em determinado lugar. Eu, pessoalmente falando, eu gosto de falar isso. Eu já morei em apartamento, casa, quarto e cozinha, quarto dos fundos, garagem. Já morei em pensão, favela. Só não morei na Toca do Gugu. Lembra da Toca do Gugu? Uma coisinha muito pequena. Acho que eu morei quando eu era muito criança, brincando. Mas como adulto, eu morei em cortiço, pensão, morei de favor, morei em casa de família, de aluguel. Morei em todos esses lugares, era um ambiente onde eu estava. Uma família, ela se dá num ambiente. Como? O que ela faz naquele ambiente determina os comportamentos dessa família. Como elas fazem o que elas fazem, determinam as capacidades. Já vai ficar mais claro isso. Tá? E o mais importante aqui, não que esses não sejam, mas o foco da minha apresentação está nesse nível acima aqui, que é o nível chamado crenças. O único que são dois. Crenças e valores. Então, por acaso, eu fiz em vermelho. Eu vou pular só para a gente voltar nele com mais intensidade. Então, onde, o quê, como, para quê? E no nível acima, identidade. Quem? Onde, o quê, como, para quê, quem? E no nível superior, acima disso tudo, tem o nível de espiritualidade. Quem mais? Acima de nós. Aí vai dar sua crença pessoal, tá? Por que eu coloquei aqui em vermelho de destaque? Porque aqui é onde está o foco da minha apresentação.
O ambiente é qualquer lugar onde você esteja. Você constrói a sua família. Muitas famílias começam no quarto dos fundos. Casa e vai morar na casa dos pais, ou dele ou dela, lá nos fundos. Vai dando um jeito, melhora a vida e vai, aluga uma casinha. Então, uma família básica tradicional brasileira. As pessoas têm outras configurações, mas uma família básica tradicional. O que muda? Muda o inglês, mas o ambiente continua o mesmo. O ambiente é sempre onde as pessoas estão. O comportamento é como elas agem uma com as outras, como elas agem consigo mesmo, como elas agem com as outras. Capacidade é o que ela consegue fazer. As pessoas são capazes de fazer algo ou não fazer algo. Vou pegar um exemplo bem trivial. Vamos pensar num casal que nenhum dos dois tenha muitas habilidades culinárias. Então, eles comem todo dia arroz, feijão e ovo. A menos que eles peçam comida pronta. Porque eles não têm capacidade de fazer uma comida diferente. Vamos inverter a ordem? Vamos pensar que um dos dois ele tem habilidades culinárias. Ele tem capacidade de comportar-se na cozinha, de fazer coisas muito variadas. Então, tem macarrão, tem lasanha, tem feijoada, tem nordeste, né, buchada, tem isso e aquilo, porque é a pessoa capacitada. Tá bom? Alguns exemplos bem triviais. Vou chegar no ponto onde eu quero chegar. Margaret Mead, uma outra antropóloga, ela perguntada quando foi que surgiu a civilização humana, quando que ela considerava que o ser humano passou a ser civilizado. E ela disse algo que foi surpreendente na época. Ela falou, não é quando inventaram algum tipo de equipamento, nada disso. Foi quando foi encontrado um primeiro fêmur fraturado e que tenha cicatrizado. Tem uns 15 mil anos isso. Se a gente for 15 mil anos na história, nós, seres humanos, éramos nômades. Éramos caçadores-coletores. A gente andava em busca de comida, de alimento. Não tínhamos ainda desenvolvido a agricultura. Não estávamos fixados em nenhum lugar. Vivíamos buscando comida. E vamos lembrar que nós, humanos, nós não somos maiores, mais rápidos. Tem animal que nada melhor que nós, corre mais rápido, pula mais alto, é mais forte, enxerga melhor. E mesmo assim, nós humanos dominamos a cadeia alimentar da natureza. Por quê? Porque nós nos unimos em grupo. Nós temos um córtex pré-frontal aqui, uma parte nobre do cérebro, que faz com que raciocinemos, pensemos, planejemos, executemos. Mas sozinho, o ser humano sozinho, na natureza, ele é uma presa fácil. O ser humano sozinho, ele precisa olhar para 6 lados. Ele tem que olhar para frente, para trás, para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo, para ver onde vem uma ameaça. Ele não sobreviveria. Então, andávamos em grupos, em bandos. Por exemplo, quando alguém era expulso de um grupo, isso era uma sentença de morte. Você não faz mais parte desse grupo, saia daqui, esse sujeito ia morrer. Então, quando Margaret Mead diz que a civilização humana surgiu quando foi encontrado o primeiro fêmur cicatrizado, o que ela quis dizer com isso? Que alguém naquele bando, éramos nômades, a gente não era fixado, a gente andava, procurando comida e abrigo. Quando alguém, por algum motivo, quebrou um fêmur, quebrou uma coxa, quando isso acontecia, era uma sentença de morte, porque quebrou. Fica aí que a gente vai embora, você vai morrer. Mas o dia que acharam um fêmur cicatrizado, significa o quê? Primeiro, que alguém quebrou a perna. Segundo, que alguém ficou lá para protegê-lo. Alguém parou a caminhada para cuidar de outra pessoa. Alguém, normalmente um bando. A partir daquele momento se desenvolveu a civilização como a gente conhece, quando as pessoas pararam para ajudar o outro, não elas mesmas. Porque andávamos em bando em busca de sobrevivência. Eu vou andar com essa turma aqui porque eles vão me proteger. Quando nós paramos para ajudar alguém, nós mudamos a história, o rumo da história do homem. Começou a civilização. Ficamos parados, porque vamos pensar hoje em dia, quanto tempo leva para cicatrizar uma fratura? Bastante tempo, né? E naquela época não tinha delivery. Eu pedi comida aqui enquanto as pernas dele ficam boas. Não. Foi feita, imagino eu aqui, toda uma organização. Ó, a gente cuida, você vai lá, busca comida, traz para cá. Você vai lá, buscar água, traz para cá. Começamos a cuidar um do outro ali. Tá? Onde é que eu estou chegando aqui? Ó? Qual era o ambiente do ser humano? A vastidão do planeta Terra. A gente sai andando, procurando comida e abrigo. Qual é o nosso comportamento?
Nosso comportamento era de sobrevivência, comportamento básico, natural de luta ou fuga. Ou eu vou lutar com ameaças que apareceram, ou eu vou fugir delas. Quais eram nossas capacidades? Mínimas. A gente sabia o quê? Pegar as coisas, tacar pedra, dar paulada. Depois a gente foi se desenvolvendo e aumentando nossas capacidades. Aprendemos a caçar, a pescar. Quando a gente desenvolveu, paramos lá para ajudar um outro ser humano que quebrou a perna, a gente começou a aumentar nossas capacidades para poder trazer comida, criar um tipo de abrigo, buscar água, aumentamos, nos capacitamos. Por que é que nós fizemos isso? Valor. O que é valor? É tudo aquilo que é importante para um ser humano. O que é um valor para uma pessoa hoje em dia? Saúde é valor, família é valor, trabalho, conhecimento, reconhecimento, solidariedade, generosidade. Tudo isso são valores. O nível de cima influencia o de baixo, tá? Então, que momento nós humanos paramos para ajudar um humano machucado? Quando um valor aqui gritou mais alto, quando uma crença é tudo que a gente acredita. Eu acredito que essa pessoa que se machucou precisa de ajuda. Valor, essa pessoa é importante para mim. Eu sou capaz de colocar minha vida em risco, ficar parado, 15 mil anos atrás, era colocar a vida em risco. Por uma ameaça de um predador ou por falta de alimento. Não tinha. Eu tinha que. Por que a gente era nômade? Andava buscando alimento. A gente chegava numa árvorezinha frutífera, arrancava tudo que tinha, comia tudo. Não podia ficar parado esperando meses para brotar outra fruta. Alguém ia vir nos atacar. Então, a gente comia aquelas frutas e ia embora. Achava um lugar com água potável ali, tá? Bebia aquela água, não existia cantil para levar, não dava para levar aquela água, bebia o que dava e ia embora. Alguém machucou. Eu fui capaz, quando eu falo eu, aqui não estou personalizando Castilho, estou personalizando ser humano. Eu, ser humano, fui capaz de mudar o meu comportamento de caminhada, mudar o meu ambiente de renovação para um ambiente fixo, eu fixei para ajudar alguém que não era capaz de fazer isso sozinho, que aquilo era importante para mim. Nesse momento, eu comecei a criar uma identidade de ser humano. Até então era outro nome, não era igual. Vamos dar um salto de 15 mil anos aí, vamos vir para cá, hoje em dia. Onde é o meu ambiente? Onde eu moro? Qual que é o meu comportamento? É o que eu faço? Qual é a minha capacidade? Aquilo que eu fui buscar. Agora eu vou personalizar. Eu, professor Rogério Castilho, sou jornalista, psicólogo, neurocientista, mestrando em neurociência, sou escritor. Eu me capacitei para fazer o que eu sei fazer. Eu estou dando essa palestra porque eu sou capaz de fazê-la. Sou capaz de fazê-la. Onde? Por acaso, aqui nós temos um ambiente virtual. Se fosse uma sala de aula, seria uma sala de aula. Eu estaria dando uma apresentação, uma aula. Eu fui capaz de fazer isso. Vamos trazer para o nosso assunto aqui. Onde é o ambiente de uma família? Normalmente a casa onde eles moram. Qual o comportamento deles? Comportamento tradicional, trivial de uma família. Acorda, um faz o café, o outro ajuda isso, o outro ajuda aquilo. Eles têm capacidade de fazer aquilo. Mediante o quê? Constituir família. Está aqui, ó. Família é um valor. Não ter família é um valor também. Por exemplo, sei lá, uma pessoa cujo valor liberdade seja acima do valor família, ela prefere ser solteira. Eu quero ser livre. Fazer as coisas que eu quero, na hora que eu quero, sem dar satisfação a ninguém, sem pedir autorização a ninguém. Se ela tiver capacidade de fazer isso, isso é um valor para ela. Uma pessoa que escolhe constituir família, a família é um valor para ela, porque ela tem uma crença, ela acredita. Quando eu falo crença aqui, não é crença religiosa, embora também seja. Então, na Bíblia, por exemplo, que é o livro sagrado dos cristãos, está escrito lá: crescei, casai e multiplicai. Então, essa pessoa tem essa crença, aquilo é importante para ela constituir família, ela vai buscar alguém para fazer isso. Construir uma casa, onde ela vai agir como um casal, a parte dela do casal. Para isso, ela vai se capacitar, vai aprender a fazer o que precisa ser feito, e aquilo é importante. Tudo bem? Eu falei aqui, ó, identidade, é identidade, eu. Ok? Só que um casal não é feito de eu. É feito de eus. Eu tenho tudo isso aqui de novo, aqui do lado. O que converge? O ambiente, pô, normalmente é o mesmo. Existem casais que moram em casas separadas, mas é uma grande exceção. Normalmente os casais moram no mesmo ambiente. Então, aqui embaixo, neste nível, costuma ser comum de dois. Tem o mesmo ambiente.
vai se esticar para cá, para ser para os dois. Os dois vão morar na mesma casa. Aqui já começa a mudar. Aqui nós temos comportamento no plural. Comportamentos. Por quê? São duas pessoas. Eu ajo desta maneira, meu marido age daquela maneira. Eu ajo desta maneira, minha esposa age daquela maneira. Por que que eu faço isso se ela faz aquilo? Porque nós temos capacidades diferentes. Então, vamos falar de uma maneira bem estereotipada? Bem estereotipada? A minha mulher tem a capacidade de fazer um jantar que eu não tenho. Eu tenho a capacidade de trocar a resistência do chuveiro que ela não tem. Eu estou fazendo um estereótipo aqui, tá bom? Existem homens que cozinham melhor que mulheres, existem mulheres que trocam resistência de chuveiro melhor do que homens. Um pouco mais de estereotipado, tá? Então, as capacidades são diferentes e elas convergem para quê? Elas convergem, não divergem. Convergem para que os comportamentos sejam complementares, para que haja um ambiente saudável. Mas a ideia não é descer nível, é subir nível, tá? Então, eu escolhi orar com a mesma pessoa no mesmo ambiente, unir os nossos comportamentos e adequá-los. Quando há um casamento, tem que haver adequação do comportamento. Quando eu era solteiro, eu fazia isso, mas você não é mais. Então, você tem que mudar esse comportamento. Você é homem. Você levantava e largava a cama e desarrumar, agora você tem que arrumar a cama. Tomava banho e largava a toalha, agora você tem que pôr a toalha no lugar certo. Você é mulher, penteava o cabelo, enchia a pia de cabelo, fio de cabelo solto, agora você tem que colocar um ralinho lá, você tem que mudar o seu comportamento para adequar, porque o ambiente é novo. Eu não consigo fazer isso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender. Tenho que melhorar as minhas capacidades. Eu tenho que fazer um curso, ler um livro, assistir um vídeo, fazer uma mentoria, perguntar para o meu pai como é que troca a resistência de chuveiro, perguntar para minha mãe como é que faz lasanha. Eu tenho que subir de nível, aumentar minhas capacidades. Para quê? Para satisfazer um valor aqui, família. Estou constituindo, eu quero manter a minha família. Então, até aqui, ó, é um só. A partir daqui são dois. A partir daqui, eu preciso que a pessoa que eu escolhi para ser meu cônjuge tenha valores semelhantes. Não iguais, não existe isso, tá? Não existem pessoas com valores iguais. Existem pessoas com valores semelhantes. E cada um de nós tem uma hierarquia de valores. Então, é aqui, ó, família, saúde, trabalho, conhecimento, reconhecimento, amizade, doação, etc. E eu tenho outra pessoa aqui, ó, que ela tem trabalho, saúde, família. É parecido, mas nunca é igual. Nunca é igual. São muitas variáveis. Então, a quem nós vamos nos aproximar? Pessoas que têm valores semelhantes. Se a minha hierarquia de valores é, presta atenção, família, olha o que eu pus aqui em primeiro, hein? Família, trabalho, saúde e segurança. Dificilmente eu vou me relacionar com uma pessoa que os valores sejam liberdade, aventura, lazer. Você percebe esse desenho que eu fiz? São duas pessoas. Se eu estou falando para você que o meu valor mais alto é família, como é que você que tem o valor mais alto, liberdade, a gente vai se relacionar? Porque eu quero ficar em casa com minha família, assistindo Silvio Santos, como diz mais, almoçando no domingo, indo à missa, e você quer saltar de paraquedas, viajar com a mochila nas costas, ir para um lugar sem saber onde é. Não tem como. Então, eu não vou achar alguém cujos valores sejam idênticos aos meus. Não adianta ficar procurando, você não vai achar. Mas você vai se dar bem com quem tem os valores parecidos. Então, vamos de novo aqui, ó. Família, trabalho, saúde e segurança. Vai, vamos brincar com isso aqui. Família, trabalho, saúde e segurança. Esse outro lado precisa ter essas também, mas pode ser até outra hora. Mas elas precisam estar aqui em cima. Segurança, trabalho, família, saúde, tem que estar perto. Ok? Então, como é que eu faço? Para que eu tenha um ambiente... Olha que bonito. Fazer um rosinha do amor. Rosa é o pior cor que não aparece no vídeo. Um ambiente de amor. Um coraçãozinho aqui, bem estilizado. Dá para ver? Dá. Como é que eu faço para ter um ambiente de amor? Ah, eu mudo meu comportamento. Não adianta. É muito pouco. Ah, eu vou trazer café na cama para minha mulher e aí eu vou melhorar o ambiente. Não vai, isso aí vai durar muito
pouco. O dia que você não levar o café, ela vai falar, pô, não me ama mais. Não é aqui que você tem que mudar. Você precisa se capacitar, você precisa aprender mais coisas, principalmente sobre ela, e vice-versa. Marido, aprende coisas sobre sua mulher. Mulher, aprende coisas sobre seu marido. Para quê? Para você ir no nível acima, você atingir valores que sejam importantes para ele, para ela. Vocês precisam ter crenças semelhantes. Se você é ateia, ateu, se você é satanista, se você é... Dificilmente você vai se relacionar muito bem com alguém que tem uma crença religiosa premente, alguém que vai à missa todos os domingos, alguém que tem o joelho virado para a Meca, não sei com que frequência faz aquilo, alguém que mate galinhas, risca o chão do seu telar. Se a pessoa tem uma crença religiosa muito forte, aquilo é um valor, aquilo é importante para ela, dificilmente vocês vão se dar bem. A menos que os outros valores consigam. Ela tem um valor religiosidade muito alto, você não tem nenhuma religiosidade. Mas os outros valores são semelhantes ou parecidos. Aí dá para segurar o relacionamento. Caso contrário, não tem. Aqueles valores que são, de novo, o singular aqui, é uma hierarquia, tá? É uma hierarquia. Quer dizer hierarquia? Meu valor número 1 é família, número 2 é saúde, número 3 é segurança, número 4 é conhecimento, número 5 é solidariedade, sei lá. Sei lá. Eu vou me dar bem com alguém que tem isso parecido comigo. Se eu tiver conhecendo, querendo me envolver com alguém cujos valores são número 1 dela, não, o primeiro dela, é uma sexta coisa, quem está no meio. Coisa mais importante para ela é uma que nem está no meu radar. A segunda coisa importante para ela, a outra também não está. A outra não está, a outra não está e a outra também não. A probabilidade disso aqui da match é 0. O que vai acontecer aqui? Pode haver um interesse visual. Eu chegar uma pessoa bonita, interessante, e ela também. Aí a gente, vamos tomar um café? Vamos? Aí senta, começa a conversar, fala, não, isso aqui não combina com isso, isso aqui também não, nem isso, muito bem. Tchau, nunca mais elas voltam a se falar. Com quem eu vou tomar um café e um segundo café? Com quem tiver isso aqui, ó, em qualquer ordem. Qualquer ordem. Se eu encontro alguém que tem os meus valores, pode ser em ordem diferente, mas na hierarquia, lá em cima, eu match. Então, como é que eu faço para ter um ambiente saudável? Eu cuido dos meus comportamentos. Eu procuro entender o que é importante para o meu cônjuge e adequo. Ela gosta de café sem açúcar. Então, eu vou fazer o café e não vou adoçar. Eu vou adoçar só o meu. Eu deixo sem açúcar para ela. Ela gosta de, sei lá, banho mais quente que o meu. Então, quando eu tomo banho, eu terminar, eu deixo o chuveiro virado quente para ela. Eu vou mudando o meu comportamento, não mudando a para deixar de ser quem você é. Mas você vai flexibilizar e adequar o seu comportamento para ter um ambiente mais saudável. Olha, ela reclama que eu deixo as coisas fora do lugar. Então, eu vou mudar o meu comportamento para passar a organizar um pouco mais o ambiente. Como é que eu faço isso? Eu vou me capacitar. Eu vou procurar um coach, um treino, fazer uma terapia. Eu vou fazer algum comportamento, alguma atividade que altere meu comportamento para que o ambiente seja mais saudável. Mas eu só vou fazer isso se isso for importante para mim. Se não for importante, eu não vou fazer. Eu faço por um período. Depois eu falo, deixa isso para lá, isso tem nada a ver. Para que isso seja importante para mim, eu tenho que primeiro me conhecer. Eu tenho que saber quem sou eu, essa identidade, quem sou eu. E para isso, eu recomendo que você faça terapia, se você não sabe. Você procura um terapeuta, você procura um psicólogo, você procura um mentor. Ajudar a identificar para você, aqui identidade deu para ler, né? Deus. Identidade. Quem sou eu? O que é importante para mim e o que eu acredito? E esse conjunto aqui vai determinar toda essa sequência. Minha casa vai ser harmoniosa se nós nos comportarmos como eles esperam, mediante aquilo que nós conseguimos fazer, porque isso é importante para nós. Eu e a outra pessoa. Aqui também são dois. O ambiente é único, comportamentos são plural, identidade é plural, crenças e valores de ação é plural, identidades que somos duas pessoas.
Basicamente é isso. Eu posso entrar mais profundamente em cada assunto desse, cada um desses eu tenho com uma palestra inteira. Então, o que eu tinha para compartilhar com vocês, basicamente é isso. É um estudo de Gregory Bateson, adaptado por Robert Dilts, que explica onde a gente vive, o que a gente faz, como a gente faz, por que a gente faz, quem somos nós. Quanto mais vai subindo de nível, mais vai ficando importante. Imagine que isso é uma escada. Se eu jogo água no degrau de baixo, ele não molha de cima. Mas se eu jogo água no degrau de cima, ele vai molhando os de baixo. Então, quanto mais eu entendo dos níveis superiores, mais fácil fica para eu lidar com os inferiores. Então, quando eu me conheço, eu identifico o que eu acredito que é importante para mim. A partir daí, eu me capacito para que isso seja natural. Eu vou agir em congruência com isso que está acima, eu vou ter um ambiente saudável. Quando eu encontro uma pessoa, por exemplo, eu moro num condomínio, ok? Estou solteiro, e eu encontro uma pessoa no mesmo condomínio que eu, e eu falo, olha, achei a mulher da minha vida, ela mora no mesmo condomínio que eu. Eu estou no pior ambiente, no pior nível para achar alguém com quem eu vá me dar bem. Está muito raso isso. Agora, eu estou em outro lugar, estou na academia. Aí eu olho para alguém, estou solteiro, olho para olha, ela faz exercício também. Ela faz a mesma coisa que eu. Nós estamos no mesmo ambiente, academia. A mulher da minha vida. Está muito pouco, está muito baixo esse nível. Eu preciso subir. Eu vou lá conversar com ela e ver quais são as capacidades que ela tem. O fato de estar no mesmo ambiente fazendo a mesma coisa não quer dizer que tenhamos crenças e valores semelhantes. Eu preciso subir de nível. Eu vou conversar com essa pessoa, vou observá-la, vou ver do que ela é capaz. A partir daí, eu elicio os valores dela, identifico essa pessoa não tem absolutamente nada a ver comigo, embora a gente frequente o mesmo academia, embora a gente frequente o mesmo clube, jogue tênis, a gente faça natação na mesma escola, embora a gente faça o mesmo curso de inglês. Então, o ambiente é muito fraco. Não se envolva com pessoas só porque ela está no mesmo lugar que você. O que acontece aqui? Ó? Vai sim, à noite, as pessoas saem à noite, conhecem umas às outras, se envolvem normalmente, não dá certo. Quem vai subindo aqui, fala, nossa, a pessoa não tem nada a ver com o relacionamento. Tem uma tendência maior de prosperar quando ele começa de cima para baixo, não de baixo para cima. É isso que eu tinha para colaborar com vocês. Agradeço o convite do nosso amigo Tony. Convido você que está assistindo essa apresentação a assistir às anteriores, os colegas que falaram sobre outros assuntos de família. Participar do grupo para que você tenha informações sobre as próximas palestras, as próximas apresentações. E brevemente falar aqui sobre meus livros. Isso aqui eu trato mais especificamente nesse meu livro aqui, ó, PNL nos relacionamentos, programação neurolinguística aplicada nas relações humanas. Sobre isso, tá? Eu tenho outros livros também. Eu tenho mais recente é esse, Sorria, Você Está Sendo Hipnotizado, Transe Nosso de Cada Dia, onde eu mostro que a hipnose é um processo normal, natural, acontece todo o tempo. Durante essa apresentação, eu hipnotizei você várias vezes. Eu tenho esse outro aqui, ó, PNL na prática, programação neurolinguística aplicada no dia a dia. Eu tenho esse outro aqui, ó, Refém dos Pensamentos, na verdade, da ansiedade. Como reprogramar a sua mente pode trazer, devolver a paz de espírito. Eu tenho esse outro aqui, Os 5 Passos da Hipnose Clínica, que é meu curso de hipnose em forma clínica, tá? Tem esses 5 livros aqui. Se você me conhecia já, continua me seguindo nas redes, eu compartilho bastante conhecimento. Se você chegou agora, muito prazer, sou o professor Rogério Castilho e todos os dias eu compartilho conhecimento nas minhas redes. Prof.Rogério Castilho, Prof.Rogério Castilho é o meu, como chama aquele bicho lá? Instagram. E a partir dali você tem na minha bio um link com as diversas ramificações. Tem o meu canal no YouTube, onde eu abasteço bastante conteúdo também. Tem o meu WhatsApp, tem o meu site, etc. e tal. Como pode perceber aqui atrás, eu sou um ledor, sou uma pessoa que gosta muito de aprender, mas eu não quero ser o cadáver mais sábio do cemitério. Tudo aquilo que eu aprendo, eu procuro transformar em linguagem simples, compartilhar com quem tem interesse em crescer pessoal, mental, espiritualmente. Era isso que eu tinha, aberto a perguntas, alguém tem algo a dizer? Muito bem, Propostas, muito promessas? bem, muito bem, professor Castilho. Nossa, foi muito mais do que eu esperava, né? Realmente foi um momento assim me trouxe momentos de reflexão, né, a respeito de família
eu vou deixar, quando eu submeter esse vídeo para o YouTube, daí eu vou colocar suas redes sociais lá e o pessoal vai, e vocês vão poder é, procurá-lo e até no site, né? Também no Memórias e Descobertas tem a rede social lá tem um Instagram do professor Castilho, vocês também vão poder conhecê-los mais. E a ideia realmente é ter uma livraria dentro do nosso ecossistema, dentro do clube, para ter acesso aí a toda uma literatura bacana, hein, para que vocês possam ser fortalecidos. E isso me fez refletir a respeito da minha família, né? Por enquanto, eu ainda sou filho, né? Eu sou solteiro e eu tenho uma família margarina. Sabe aquela perfeitinha? Eu tive esse privilégio, né, de ter essa família, pai, mãe, irmãos, né? E eu observava muito como o meu pai se relacionava com a minha mãe, né? Os dois se conheceram num ambiente rural, né? Quando você foi, né? E o meu pai era uma pessoa muito seletiva, ele não dava atenção para todas as pessoas, não. Ele tinha várias meninas que queriam namorar ele, mas ele não namorava ninguém, né? Porque ele tinha valores específicos de escolher a mulher da vida dele, né? E, e isso conta dentro da história da nossa família, né? Os próprios irmãos dele falavam que nunca viu meu pai com namorada. Os outros irmãos namoravam aqui, mas o meu pai não, ele é extremamente seletivo, né? E daí o meu tio e a minha mãe era uma pessoa do mesmo jeito, né? Era do campo, né? Minha mãe era uma pessoa super seletiva, né? Não é porque ela é minha mãe não, mas era uma mulher, ainda é uma mulher muito bonita, né? E era muito cortejada, inclusive pelos filhos do fazendeiro. Mas ela não queria nada com ninguém. Minha mãe também não era namoradeira, extremamente seletiva, também estava esperando aí o amor da vida dela. E aí o meu tio resolveu conectar os dois, juntar os dois, então convidou para ir à casa dele, né, que ele já era casado, né, e convidou minha mãe e o meu pai que estava passando pela cidade, porque nesse tempo ele morava no Rio de Janeiro. E ele estava passando um tempo lá no interior da Paraíba. E aí eles se conectaram ali, se conheceram, e meu pai, quando voltou, eles namoravam por carta. Então, um escrevia por outro, só que minha mãe era analfabeta. Ele que escrevia, então alguém devia ler para ela, né? E, enfim, né? E, e daí com o passar do tempo, minha mãe veio para o Rio de Janeiro e eles se casaram aqui. E eu e à medida que você foi falando, né, sobre valores, sobre comportamento, né, sobre ambiente, aí eu fui entendendo muitas coisas que aconteciam no meu lar. Por quê? É, Porque o meu pai, ele queria aprender muito como que funcionava a minha mãe, que ela era completamente o oposto dela. A minha mãe era ativa, queria fazer as coisas, e meu pai era mais quieto. E teve um dia que eu perguntei assim para o meu pai, né, se ele sabia que minha mãe era daquele jeito, né? Aí meu pai disse assim: Olha, realmente eu não sabia, né? Mas eu estou aprendendo, né? Eu estou aprendendo como que eu lido com ela em todos esses tempos, né? Em todos esses anos. Acho que eu tinha uns 10 anos quando eu comecei a perceber a diferença muito grande entre os dois. E sabe o que foi que eu percebi também? A minha mãe, ela procurava conhecer o meu pai e agradar ele, fazer as coisas que ele gosta, e ele também. A mesma coisa. A mesma coisa. Então, por isso que durou mais de 30 anos. Claro, tinha coisas que minha mãe fazia que meu pai não gostava muito. Ele ia lá carinhosamente corrigia ela. Olha, era nega, né? Chamava, olha, nega, faz assim, olha, evita fazer isso. E a minha mãe a mesma coisa. Tinha certo tipo de comportamento que meu pai tinha, que minha mãe ia lá e, olha, e eu via tudo isso, né? Então, era uma parceria muito interessante. Eu não lembro de eles terem brigado, sabe? Eu não lembro disso. Se eles brigavam, era algo assim muito escondido para que a gente não visse,
né? Mas eu percebi isso, que meu pai, ele se esforçava para aprender mais sobre a minha mãe e minha mãe se esforçava também para aprender mais sobre o meu pai. E às vezes tinha coisas que ela abria mão e ele abria mão também. Aí foi quando eu me lembrei que você falou assim, que quando a gente quer ter família, a pessoa que pensa em família, ela não pode ser aquela pessoa que pensa em liberdade, né? Porque ela não vai ter a liberdade 100% ali, né? Ela vai Só um ter. pouquinho. Ela pode ter família, se liberdade é importante para ela, ela pode constituir família com quem? Com quem tem a liberdade também como importante. Sim, Se achar alguém que é, tenha valores semelhantes, é possível sim. Então, ó, só para que alguém que identifique assim, pô, meu valor mais alto é liberdade, então nunca vou ter uma família, vai, mas você vai ter uma família diferente, não da família Doriana. Janta é. todo mundo junto, almoça todo mundo junto, vai A dormir minha todo família era mundo. assim, todo mundo junto. A minha mãe, a gente tinha horário para tudo. A gente viveu dentro de um regime praticamente militar, então tinha horário para tudo. Minha mãe não era atrasada, minha mãe não chegava atrasada no lugar. Era incrível, sabe? Eu digo assim, eu poderia imitar mais isso, sabe? Porque meu pai não fazia dívidas, ele juntava dinheiro. Hoje, acredita que hoje eu estou fazendo isso e eu estou me dando bem? Porque eu estou saindo de dívidas, porque hoje eu só pago as coisas com dinheiro, e meu pai só pagava as coisas com dinheiro. Aí, Benedito, aquilo que eu estava falando com você sobre ancestralidade, né? Quando você conhece e se dá conta o que os seus antepassados faziam, se aquilo é positivo, replica. Se você vê que é algo negativo, corta ali mesmo. Sabe, não precisa você avançar. O meu pai se endividava. Por isso que eu me endivido. Não, então tá. Então, se meu pai se endividava, então eu identifiquei que eu estou me endividando, então eu vou parar aqui com isso, né? Não vou mais me endividar. Acabei com esse ciclo. Então, retornando lá, então eu hoje você falando tudo isso, eu percebi, claro, não tem família perfeita, não tem comportamentos iguais, mas a gente consegue alinhar, sabe? A gente tem algumas coisas que combinam, né? E também eu percebi que precisa de renúncias também, né? Porque você não pode querer tudo sempre e exigir do outro. Uma vez um amigo falou assim para mim, né, que eu não posso exigir do outro aquilo que eu não posso ser, que é o perfeito, né? Então existem várias nuances ali dentro do relacionamento, a nível de comportamento, que a gente precisa elevar lá para a situação de valores, né? Claro que a gente pode trazer até outras palestras sobre esses assuntos, que eu acredito que vai fortalecer muito a família. Eu agradeço Castilho, por você ter trazido essas memórias positivas que eu tive da minha família, embora ela seja uma família margarina, né? Como eu falei, né? Aquela família perfeita. E eu valorizo muito os outros tipos de famílias também, né? Eu sei que é possível a gente viver em família, que a gente pode escolher a família que a gente quer ter também, né? Porque a família é um ambiente, né? Eu não sei se eu entendi isso aí, que a família é um ambiente, é aquilo que você, né? É onde? É Onde? isso, né? Onde E você. eu, e eu acredito, por isso que eu trouxe essa proposta desse ecossistema para trabalhar sobre esse assunto. Que eu vejo que é um assunto que a gente pode explorar assim, bastante a nível de conhecimento e ajudar também outras famílias a se entenderem e a buscar esse, 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 esse entendimento, né? Que é muito bacana. Eu gosto muito. Alguém aqui tem alguma pergunta para fazer para o professor Castilho? Ou tem uma experiência, de repente, que a gente pode já entrar no fatos e causos? Eu contei aqui uma história da minha família, né? Como que acontecia, né? Vocês também podem contar alguma coisa assim interessante que tocou o coração de vocês, que vocês queiram é, compartilhar e que a gente possa ser nutridos, né? Que a gente possa receber um ensinamento disso também. Vocês ficam à vontade aqui. Vou tomar a iniciativa aqui, inicialmente, de parabenizar o nosso querido Castilho. Castilho, eu estudei antropologia, eu sou cientista social. Aliás, eu sou um disciplinado acadêmico,
e fiz isso mais ou menos na época do Gregory, quando ele levou porrada pra caramba para aprovar isso aí, os antropólogos não aceitavam, né? Mas o certo é que o Gregory, pelo menos na minha época, ele era novato ainda, né? Ele é um autor acho que eu fiz sociologia em 80 e alguma coisa, ele deve ser um autor de 80, mais ou menos isso daí, eu acredito, né? Não lembro mais. Mas que bom que esse modelo tá vigente na PNL, que legal, né? Bom recordar essas coisas. Não me lembrava mais. Quando você falou aí, foi que eu lembro. Puta, mas isso é do Gregory, essa chave aí, né? Ele era um cientista social e antropólogo. Mas, mas que bom recordar. Basicamente é isso, muito bem colocado. Castilho, eu fui um pouco prejudicado, não sei se todo mundo foi, porque em determinados momentos, eu acho que quando você se afastava um pouco do microfone, a sua voz sumia aqui um pouco para mim. Eu ficava aqui na tentativa de escutar, não sei se aconteceu, mas assim, é só uma pergunta assim, Castilho, no modelo que a gente tem enquadrando essa pirâmide, né, aí que você colocou com as mudanças que a gente está tendo em família, no tamanho de família, no se você pegar a minha família tinha 4 filhos, os mais jovens daí provavelmente têm 3 irmãos, né? 4 irmãos, já hoje em dia raramente os filhos têm. Sim, como você analisa o aprendizado da transmissão da mãe para a filha, da filha para outra filha e da neta e tal, utilizando essa mecânica, assim, porque, de novo, no passado a mãe tinha muito contato com o filho, né? Assim, a minha geração, eu ainda fui criado pela minha mãe, provavelmente quem tem filho aí a mãe trabalha, acredito que a Lulu trabalha, ela fica pouco tempo com os filhos, assim. Como esse modelo se encaixa na família anterior, passada, a família que eu nasci e que hoje eu não estou mais nela, né? Meus pais já faleceram, meus irmãos, cada um mora numa casa. Então, assim, como você analisa isso, Castilha? Então, eu fui criado pela minha mãe. Eu também sou da família no tempo que o pai ia trabalhar, a mãe cuidava da casa. Tempo que as mães levavam aquela pecha de: você não trabalha, você não faz nada? Não, eu só cuido da casa, de 2 filhos, faço comida, lavo roupa, enfim, só isso, mas trabalhar não. É. Então, o modelo, para prestar atenção aqui, ficar perto do microfone o tempo todo. O modelo é o mesmo, não importa. O que é que vai mudar aí? Vai mudar o comportamento, ok? Então, a minha mãe, qual é o comportamento dela? Eu, minha irmã e minha mãe no mesmo ambiente. O pai ia trabalhar, eu, minha mãe e minha irmã em casa, minha mãe comportava conosco de uma maneira. Agora, o que é que muda nessa nova configuração familiar aí? Os filhos em casa, com a avó ou com a babá, para quem tem condição, ou com irmãos mais velhos, que é o mais comum na sociedade brasileira. O irmão mais velho cuida do irmão mais novo. É igual isso aqui. O de cima cuida do de baixo. Então, aonde que muda? Aqui, ó, as mães se capacitaram aí para o mercado de trabalho. O que mudou? Mudou o comportamento. Tem uma mãe que se dedicava. Minha mãe, não vou dizer que ela dedicava 24 horas a mim, porque eu dormia e ela também. E, além disso, eu ia para a escola. Então, vamos botar que minha mãe se dedicava a mim 10 horas por dia, ao vivo ali, tirando a parte que eu dormia, a parte que ela dormia, a parte que eu estava na escola. Então, ela tinha o comportamento de se dedicar a mim diretamente 10 horas por dia. Uma mãe moderna tem o comportamento de se dedicar ao filho 2 horas por dia. Porque ela dorme, ele vai para a escola, ela vai trabalhar. A hora que ela chega do trabalho, então o que ela precisa não, né? O que eu sugiro? Que ela capacite de modo que o comportamento dela tenha mais intensidade. Que ela conviva com essa criança de maneira assertiva. Não é só estamos no mesmo ambiente, eu estou educando meu filho. Não. É chegar em casa, botar a bolsa na cadeira, sentar e conversar com essa criança. Como foi o seu dia? O que você aprendeu na escola? Deixa eu ver o seu caderno. E dedicar, que seja meia hora, mas que esse comportamento seja de alta qualidade. Que a criança se sinta atendida. Ela sinta que naquele momento ela é a coisa mais importante. Não o celular, a Netflix, a cozinha. Não, enquanto eu cozinho aqui, você vai me falando como é que foi o seu dia. Ok? Eu entendo que as atividades, às vezes, são únicas e o tempo precisa ser otimizado.
Mas a qualidade de um relacionamento se dá não pelo tempo que as pessoas convivem, mas pela intensidade deles. Eu posso conviver com alguém por 10 anos e não ter nenhuma afinidade com ela. Por quê? Porque a gente apenas compartilha o mesmo ambiente. Só. Tá, aquelas famílias que vem um primo morar, vem um tio, vai morar na casa do vô, não sei o quê, junto, assim, ó. O que a gente compartilha? Quais nossos valores comuns? Nenhum. A gente compartilha o mesmo ambiente, a gente mora na mesma casa. Mas eu faço coisas diferentes. Meu tio bebe, desmaia, dorme lá bêbado na sala. Eu não quero nem chegar perto dele. Eu tenho uma grande convivência ambiental, mínima convivência comportamental, porque nós temos capacidades distintas. Eu sou capaz de sentar e ler um livro, enquanto esse tio hipotético meu é capaz apenas de sentar e abrir uma garrafa de cachaça. Então, vai conflitar aqui, ó. Não temos valores parecidos. Eu não gosto das coisas que ele gosta. A gente convive, mas a gente não tem afinidade. Para essa mãe, também pai, hein, óbvio, para esse cuidador, que passa a maior parte do tempo fora, eu recomendo que o período que esteja junto, que seja de alta intensidade, não de grande quantidade. E tem muito pai que faz uma compensação. Eu passo muito tempo longe do meu filho, então quando eu chego, eu falo, filho, você pode jogar videogame, eu acredito. Isso é comum em pais separados. Pai de fim de semana. Então eu pego meu filho no final de semana, como eu passei a semana inteira longe dele, eu tô com, abre aspas, remorso, eu falo, preciso agradar esse menino. Aí eu falo, filho, pode jogar videogame o dia inteiro. Sua mãe não deixa, daí eu deixo. Pode jogar. Quer refrigerante? Pode, eu tomo. Quer... E fala xilito, no Nordeste fala xilito. O pessoal do Sul não faz ideia que seja xilito. Mas, enfim, quer refrigerante, quer hambúrguer, Snacks. São snacks, né? snacks, né? Eu dou tudo isso para você. Isso não é relacionamento de qualidade. Não é. Aí eu deixo meu filho no videogame e eu fico no computador ou no celular. A gente está convivendo apenas no mesmo ambiente, mas cada um fazendo uma coisa. Ok? Então a intensidade precisa ser alta, mesmo que a durabilidade seja baixa. Vou fazer um paralelo horroroso, que é o que veio na cabeça agora, tá? É um paralelo horroroso. Visita na cadeia. O sujeito está preso lá, ele tem uma revisita, normalmente é domingo. Aquele período que a pessoa chega lá é de grande intensidade, é um dando atenção para o outro exclusiva. Não presta atenção em mais nada. Por quê? Porque a gente só tem esse tempo aqui. Vou dar um exemplo melhor, vai. Visitar alguém hospitalizado. Eu não imagino que você vá visitar alguém no hospital, chegue lá e faça assim, aí, como é que você está? Você melhorou? Não, vai falando aí como é que foi. Cara, você não está lá. Você não está lá, você está aqui. Você vai visitar alguém no hospital? A menos que você tenha algo importante para mostrar para ela, a menos que ela pergunte. Caso não, olha para ela, conversa com ela, pergunta sobre ela. Voltando ao seu exemplo, uma mãe que sai, mãe nova, que sai para trabalhar, aí tem um caso assim, a minha sobrinha, ela é a filha, ela não tem marido. Ela vai trabalhar, a filha vai para a escola, volta e fica sozinha em casa. Ela tem câmeras em casa, ela monitora a filha durante o dia e elas conversam online. Ela manda um recado, filha, está na hora de almoçar, vai almoçar. Filha, chega de computador, desliga isso um pouco, vai estudar, não sei o que lá. Ela está ausente fisicamente, ela não está no mesmo ambiente, mas ela está presente virtualmente. Quando ela chega, o comportamento dela é total atenção. Mesmo que ela tenha falado durante o dia pela internet, ela se capacitou para isso. Por quê? Porque isso é importante. Okay? Mas não cobre das pessoas comportamentos que para elas não façam sentido. Não é importante para elas. Castilho, eu sou ateu. Então não espere que eu vá na igreja com você. Não é importante para mim. Talvez eu vá uma vez ou outra para te agradar. Mas não espere que um ateu, cujo valor religiosidade seja mínimo, tenha o comportamento de ir à igreja. Não vai ter. Por isso que você precisa conhecer a pessoa de cima para baixo. O que acontece? As pessoas se apaixonam por uma ideia. Eu sou heterossexual, então eu me interesso por mulheres. Eu vejo uma mulher, algo nela me atrai. Eu me aproximo, aquela conversinha, vamos tomar um café, vamos tomar um sei lá o quê e tal. E a gente começa a se envolver, eu vou me apaixonando nela também. Chega um momento
que um de nós tem comportamentos distintos e o outro fala assim: você me decepcionou, nunca imaginei que você. Opa, peraí. Então fui eu que imaginei uma pessoa, eu idealizei uma pessoa e a pessoa real não corresponde à minha idealização e eu ponho a culpa nela. Porque para mim é importante que essa pessoa vá à missa todos os domingos. Para mim, eu estou criando aqui, ó. Eu imaginei que você fosse religiosa. Mas de onde você tirou isso? Eu nunca falei que fosse, eu não te conheci na igreja, eu não. Entende isso? Então, a boa parte das frustrações humanas, em qualquer relacionamento, seja familiar, amizade, profissional, é que a gente idealiza alguém e depois quer pegar a pessoa e colocar lá dentro. É o contrário, tá? Analisa como a pessoa é, coloca ela dentro do seu mundinho, ou entra você no mundo dela. Não queira mudar a pessoa que não funciona, não vai dar. E chega, porque senão a gente vai embora o dia todo. Todos nós temos mais o que fazer. Obrigado, mestre. Beleza? É isso, gente. Da minha parte, Muito agradeço. obrigado, professor Castilho, né? Muito bom mesmo essa complementação. Se a Lulu se quiser falar também, você pode falar, tem uma pausa, tá certo, muito bom. Então vamos caminhando aí para o encerramento. Wagner, você quer falar alguma coisa? Quer fazer uma pergunta, se Eu acho expressar? que. Ah, não, tá aí. Não, não, obrigado. Obrigado por tanto ensinamento aí, gente. Muito obrigado. Muito bom. Professor Castilho, muito obrigado pela o seu tempo, né? Por esse conteúdo maravilhoso que o senhor compartilhou conosco. Realmente nos alimentou, nos nutriu aí de conhecimento e tenho certeza, né, que em algum momento de nossas vidas a gente vai colocar em prática isso e a gente vai colher frutos maravilhosos. Obrigado por você ter me feito é, trazer memórias, né, com relação à minha família, não só a minha família, mas também a família de outras pessoas também que eu tenho acesso. Então é muito bom trazer essas memórias e ter aprendido com você, tá? Eu quero falar para você agora que está nessa nessa live, né, que está assistindo nesse momento, que você pode ser um membro do Memórias e Descobertas, você pode participar desse ecossistema e venha aprender, venha compartilhar suas experiências, né? Venha contar a história da sua família aqui para nós, para que a gente possa aprender com você também. E assim como nós aqui aprendemos aí com exemplos e com histórias bacanas, tá bom? E esse clube é para você, tá? Todas essas experiências de descobertas é para você. Tá bom? E qualquer dúvida, tem as nossas redes sociais. Aqui eu vou deixar as redes sociais aqui do professor Castilho. Vocês vão poder entrar em contato com ele aí e conversar mais e poder ter acesso aí a esse mundo de oportunidades aí que ele tem para oferecer, tá certo? Obrigado, gente, pela participação e até a próxima reunião familiar Código da Família. Até breve. Até mais.